uma série de fatores tem feito o Bitcoin despencar e ele está puxando o mercado como um todo junto. E a gente vê nesse exato momento uma métrica que ninguém esperava a respeito das criptomoedas, que simboliza, ou no mínimo serve como termômetro de muito que a gente vai ver de agora em diante. Então presta atenção que eu vou contar aqui para vocês alguns dados da Glassnode e a gente vai fazer alguns comentários a respeito. Bom, meus amigos, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. O primeiro link na descrição é da Binance, se você não tiver conta lá ainda, usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link na descrição é de um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance. Então, você não sabe o que é robô, não sabe o que é API, não sabe como configurar, acessa aí o link que é um tutorial completo, esse segundo link. Então vamos lá, meus amigos, eu peço também a inscrição de vocês, deixa um like aí, porque isso ajuda bastante, de verdade, deixa like aí. Então bora lá. A gente está passando por um momento de extrema incerteza no mundo todo em relação às criptomoedas, cujo o ator principal, o epicentro disso tudo, é o conflito Rússia e Ucrânia. Embora muitos indícios levam ao entendimento de que isso está prestes a acabar, ao mesmo tempo a gente não tem como ter certeza disso. Então, por conta disso, é um momento de incerteza, né? Pode ser que a coisa cresça, pode ser que outros países entrem militarmente na jogada. Não dá pra saber, realmente não dá pra saber. Mas a única coisa que a gente sabe é que isso gera incerteza. Incerteza para o mercado financeiro é algo muito ruim. Incerteza é até pior do que notícias ruins, garantidamente ruins. A incerteza é algo terrível, porque até então, quando a coisa toda tá ruim e tá na cara que tá ruim, simplesmente você aposta na baixa e ganha dinheiro. Quando a coisa tá boa, você aposta na alta e ganha dinheiro. Agora, quando a coisa tá incerta, lascou. Até quem é trader, rapaz, começou a dar uma recuada aí. Eu não sou muito de fazer operações, opero um pouco, mas no contexto geral, nesse tipo de situação, a melhor coisa é não operar, tá? Você não sabe que as chances não estão ao seu favor, você não opera, como diria o Fausto Botelho aí. É basicamente isso. Então, se você tem esse negócio na sua cabeça, todo dia eu tenho que comprar, vender, fazer uma operação de trade aqui, todo dia eu tenho que... não, tem que ter algum... Não, cara, não é assim que a coisa funciona. Você só vai operar quando você tiver as chances a seu favor, mano. Esse é o X da questão. Isso é o método de um vencedor. Ele só opera, só trabalha, só realiza uma ação quando ele tem chance alta de êxito. Se a possibilidade de êxito é ínfima, é melhor você pensar em outras maneiras de investimento, outras possibilidades que têm uma chance maior de êxito. Bem, tendo dito isso, a gente já sabe o que está gerando grande parte desses problemas, né? Em segundo momento, a gente até viu aí o mercado balançando um pouco devido à possibilidade de proibição do Bitcoin na Europa, na questão de mineração, não só do Bitcoin, assim como todas as outras criptomoedas, usando como desculpa a grande farsa da falta da sustentabilidade, né? Que é uma farsa, a farsa do aquecimento global, a farsa da superpopulação mundial, escassez de recursos. E quem sabe analisar, quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir e tem o mínimo de intelecto para analisar as informações, percebe que as coisas não são bem assim, tá? Não é bem assim que a coisa funciona. Eu já fiz um vídeo só falando sobre isso, não quero entrar mais a fundo nesse mérito aqui. Mas a questão é, eles foram lá com... porque polui o meio ambiente, que tristeza, daí não foi aprovado. Beleza, então esse fantasma já passou. Pode ser que ele volte no futuro, mas nesse momento ele já passou. Ao mesmo tempo, a gente viu, por um motivo triste, a Ucrânia começando a aceitar criptomoedas. E assim... Depois que, se a guerra encerrar por agora, ou depois que esse conflito aí acabar, no fim das contas, você acha que ela vai parar de trabalhar com criptomoedas? Não, porque ainda assim vai ter que ter doações para que a Ucrânia possa se restabelecer no pós-guerra. Olha só, não vai acabar esse negócio de cripto na Ucrânia. E depois de ter recebido doações para resistir, doações
para o pós-guerra, seria extremamente ridículo eles chegarem a proibir as criptomoedas ou não liberar, tá? Essa vai ser a questão. Então, assim, a gente vê que lá vai ser um cenário muito fértil e os lugares que passaram por guerra e receberam ajuda, receberam incentivo, no fim das contas, eles acabam evoluindo bastante. Você pega o Japão, por exemplo, né? O negócio lá... Alguns termos a gente evita falar aqui para não só no questão de não perder a monetização no YouTube, mas é porque a gente perde alcance, né? Até então você fala assim, ó, você perdeu o dinheiro do vídeo. Beleza, cara, eu ganhei 10, 20 centavos do vídeo. Né? Não dá nem para comprar um pão. Agora, quando a gente perde alcance e o canal perde relevância para falar uns negócios, daí a gente já pensa diferente, né? Então vamos ser cuidadosos aqui. Por isso que eu falo conflito em vez de falar outro termo, normalmente, né? Às vezes escapa outra coisa. Por isso que eu falo picadinha ao invés de falar outra coisa, né? Mas a questão é, aconteceu o que aconteceu lá, né? O conflito do grande cogumelo, chamemos assim, né? Que é o formato da onda lá que se formou no Japão, né? E olha como o Japão se recuperou. A gente tem casos também de países que não conseguiram se recuperar tão bem, mas via de regra a recuperação normalmente é muito positiva e com a vinda e a regulamentação e o apoio em torno das criptomoedas, a Ucrânia também pode se dar muito bem nessa situação. Pena que foi através de um quesito triste. A gente viu também os Estados Unidos também, não nos melhores momentos, mas Biden foi lá, assinou o decreto para liberar Bitcoin. E a coisa pode até, no fim das contas, ser extremamente burocrático ou difícil, mas se a resposta, no fim das contas, é permitido, resposta sim, embora seja burocrático, e embora a gente não precise da autorização, isso pode impulsionar muito o mercado, né? Volto a dizer, a gente não precisa do governo, do estado, de um político, de nada para usar criptomoedas, tá? Se você quiser usar, você vai lá e usa, só que o estado pode atrapalhar muito a nossa vida. É isso que acontece. Então, quando existem indícios de que o Estado vai dar a bênção magnífica do Deus desse século, né? Enfim, não do Criador dos céus da terra, tá? É coisa diferente. O Estado, que se considera um Deus na vida do ser humano, ele vai lá e dá a bênção dele, né? Daí tende a valorizar. É assim que a coisa funciona. Tendo dito isso, agora vamos ao ponto-chave aqui desse vídeo, tá? Diante de todo esse cenário em que tudo está apontando para cima em relação ao Bitcoin, em um cenário que, para esse momento, é de incerteza, mas, né, a semente está para a árvore, tanto quanto o Bitcoin está para a valorização. Parece até prova do Enem isso daqui. Mas vamos lá, então... vou começar. Primeiro, eu vou passar uma informação mais importante logo de cara, e daí a gente vai para secundárias, tá? Então, só para vocês terem ideia, 30 mil bitcoins acabaram de sair da Coinbase na última semana. Então, a gente interpreta essa informação da seguinte maneira: quando as pessoas estão prestes a vender as criptomoedas, seja para fazer o lucro, ou seja, para fugir de um cenário negativo, fugir de uma queda, enfim, elas posicionam suas criptos para venda. Tá? Então, para você posicionar para venda, você passa por uma corretora. Existem alternativas e tal, mas a gente está falando aqui do grosso, do povão, da grande população e tudo mais. Você põe Bitcoin e cripto dentro da corretora. Se você fala assim, mano, não vou vender agora, vou segurar esse dinheiro aqui. Daí, você tira da corretora e põe na carteira. Tá? Então, toda vez que a gente vê um fluxo de dentro da corretora para fora, a gente vê uma projeção de cenário positivo. Quando a gente vê das carteiras para dentro das corretoras, cenário negativo, indicação de queda, tá? Então, nesse momento, a gente tem uma indicação de alta, junto com um cenário positivo e agora os dados da Glassnode. A incerteza e os riscos macros são os atuais obstáculos manifestados como tendências amenizadas de acumulação no curto prazo, né? Os obstáculos, eu acabei de passar esse vídeo todo aqui. Os gastos com moedas mais antigas nos últimos 7 dias também são um pouco mais pessimistas do que nas últimas semanas, embora ainda não estejam em níveis que signifiquem medo generalizado ou perda de convicção. Então, a galera tá segurando criptomoeda, mas também não
no contexto geral, não está fazendo grandes compras aí, tá? 82% do fornecimento mantido por holders a curto prazo está sendo mantido a um prejuízo não realizado. O fornecimento total mantido por holders a longo prazo está próximo de altas recordes. Então, nesse exato momento, estamos passando por uma alta recorde em relação a guardar criptomoedas. Sem contar, que eu também não falei isso aqui, a saída da Coinbase é a maior dos últimos 5 anos. Durante os últimos 5 anos é outro indicador histórico, tá? Então nesse vídeo aqui a gente já viu, até o momento, 2 indicadores históricos. Presta atenção no que tá por vir, ó. E apesar de uma fraca demanda a curto prazo, lógico, todo mundo tá vendo, tá incerteza, pode cair, né? O processo de hold continua sendo a estratégia de preferência. Lógico, durante incerteza você não opera trade, né? Durante baixa, você pode operar para aumentar a moeda na qual o Bitcoin está tomando a desvalorização. Agora, na alta, você opera com a moeda que está desvalorizando perante o Bitcoin, né? Basicamente é isso, né? É simples. Não existe assim, o Bitcoin desvalorizou, né? Tem que ter, desvalorizou em relação a quê? Né? Então, no caso, moeda fiduciária, ok. Apesar de uma fraca demanda a curto prazo, o processo de hold continua sendo a estratégia preferida. Ok, porque o pessoal parou de fazer trade. Com a proporção de moedas mais jovens agora em mínimos históricos, normal, tá? Normal isso daqui. Por quê? Por que tá em mínimo histórico? Porque tem o que eu chamo de adicional de senioridade, tá? Como funciona? Normalmente quem chega primeiro tem mais relevância. Então você pega Bitcoin. O cara que entra no mercado das criptomoedas, né? Vou pegar aí o meu caso. Uma das moedas que eu mais holdo hoje é a Avalanche, a AVAX, tá? Então, eu holdo a AVAX, né? É o meu foco, né? Holdar a AVAX e aumentar o meu capital em AVAX, Avalanche, enfim, porque é a moeda que eu vejo que tem uma projeção fantástica. Mas eu trabalho com Avalanche, Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano, até Cardano eu tenho, e assim vai indo, tá? O cara que ele é holder de Solana, ele é holder de Bitcoin, Ethereum, Solana, O cara que é holder de Luna, putz, véio, ó, sai da Luna aí, só não falei nada, tá? Sai da Luna aí. O cara que é holder de Luna, ele é holder de Luna, Bitcoin, Ethereum, Então perceba que muitas vezes o cara, embora tenha uma quantia ínfima do Bitcoin, Ethereum ou as moedas principais, ainda assim ele tem. Então a questão é, a gente vai ter 1000 pessoas numa sala. Dessas 1000, eu tô colocando números totalmente aleatórios só para explicar a lógica. 500 preferem algumas moedas mais novas. Mas de todas essas 500, todas vão ter o Bitcoin em comum. Todas vão ter o Bitcoin e Ethereum em comum. Então, essas moedas, elas têm o que eu chamo de adicional de senioridade, tá? Então, por conta disso, a gente considera que elas sempre vão estar à frente de várias outras, seja não por o volume do investidor de maneira individual, mas porque cada um aposta em uma criptomoeda, ele sempre vai apostar em uma criptomoeda aleatória e no Bitcoin e no Ethereum, tá? Então, as moedas mais jovens estão em mínimos históricos, natural. Incerteza, né? As moedas menores, elas têm uma projeção de alta normalmente muito maior do que das que têm o adicional de senioridade. Mas ao mesmo tempo, elas têm uma projeção de queda muito mais forte. Então o Bitcoin faz isso, pra cima, a moeda vai pau, estourou. Bitcoin faz isso, ó, pra baixo a moeda, ó, despencou, tá? Isso está historicamente associado à fase final dos mercados em baixa. Olha só, isso aqui eu não tinha prestado atenção na hora que eu li pela primeira vez. Normalmente, mínimos históricos, então, tá? Vamos entender o que foi dito aqui. A gente tem mínimos históricos e isso é normalmente associado à fase final de mercados em baixa. Então, sempre que a gente vê um mercado em baixa, que é o caso do Bitcoin relativamente agora, né, é uma baixa oriunda de incerteza. E a baixa oriunda de incerteza é algo terrível.
Ó, é algo terrível. O que disseste que dizia a carta? Ó, é algo terrível. Então, a gente observa aqui, sempre que tem uma queda no mercado e esse mercado tá para inverter, tá para entrar em um processo de alta, a gente tem como fase final desse processo de baixa mínimo histórico das altcoins mais jovens. E a gente tá nesse momento. Ó, cara, você que assistiu o vídeo até aqui, você pegou uma informação que eu tô passando agora e nem eu tinha prestado atenção nisso aqui quando eu vi o relatório pela primeira vez. Então, ó, tá valendo a pena o negócio aqui. Vamos lá, ó. Agora é o último, presta atenção, tá? É apresentado um novo conceito chamado taxa de inflação de mercado que mostra que, na base anual, holders a longo prazo estão aumentando seu saldo em um volume 7,6 vezes maior do que a emissão de novas moedas através da mineração. Isso é algo positivo a longo prazo. Então, lembra que eu disse que a galera não está investindo, não está comprando? Pois bem, tem gente que está holdando o Bitcoin e as altcoins principais através do processo de mineração. Então ele não está comprando, mas ao mesmo tempo ele está minerando e não está vendendo. Então a gente tem tudo para o mercado arrebentar. Tá tudo para a gente voltar para uma nova alta. Só que primeiro a gente tem que ver o que vai acontecer aí, Rússia e Ucrânia. Não é assim. Não é assim. E se mais gente entrar na jogada? O que vai acontecer? Qual vai ser a próxima grande crise? Tá vendo? Então assim, tem muitos fatores envolvidos nisso daí. Mas o que eu digo a você é, tudo tá indicando um processo favorável ao Bitcoin em breve. Eu tô segurando. Não tô vendendo. Falei até no outro vídeo aqui. Não tenho medo de falar esse negócio. Sim, é uma situação ruim. Tem gente aí que tá chorando, velho. Ah, mano, Bitcoin é a criptomoeda. Por quê? Quando você projeta a maior parte dos seus lucros baseado em criptomoedas, você tem que estar disposto a oscilações do mercado. Só que o problema é que quando todo mundo sabe sorrir quando tá ganhando. Mas quando a gente acaba perdendo, o sorriso some, a pessoa não sabe. Ela pode até ter se preparado financeiramente para passar pela crise, mas talvez ela não esteja preparada psicologicamente para essa situação. E tem muita gente aí apresentando sorriso nas redes sociais, mas por trás está chorando pra caramba. Então, você fica esperto com essa situação, tá? Não acredita no que você vê na grande mídia, principalmente em emissora de televisão. Tá? Até em relação a esse conflito aí, Rússia e Ucrânia, não acredita, cara. Não acredita, porque você não tá lá. A não ser que você tenha uma pessoa que mora lá e ainda assim ela vai estar vendo as coisas de frente. Ela vai estar vivendo aquele momento. Ela não tá vendo de cima, ela não tá vendo exatamente o que tá acontecendo. Nós não sabemos os reais interesses, tá? É muito legal você abrir o TikTok, abrir o YouTube ou alguma rede social e daí vem lá o especialista. É porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética e a Rússia quer esse território. Cara, não é um negócio tão simples assim, tá? Eu sinto dizer, eu sei que parece óbvio que é dessa maneira, mas eu penso que tem muito mais coisa envolvida e é óbvio que isso não vai chegar até você, não vai chegar até mim. Não é assim que a coisa funciona, tá? Até hoje a gente ainda descobre coisas lá do bigodinho daquele partido lá que lembra a NASA. Sabe a NASA que fabrica fogo? Então, é um nome parecido. Até hoje, tantos anos depois, e hoje a gente ainda descobre coisa. Tem gente que se nega a acreditar que o bigodinho dos Rothschild aí, ele era movido por crenças e não apenas ideais. Né? E o mundo todo, inclusive, é movido dessa maneira. Né? Você pega Newton, né? Você vê o que Newton falava e tal. É um ensinamento de maneira incompleta porque os seus próprios alunos ocultaram as informações que eram referentes à parte espiritual que Newton pregava. Então não é assim, Newton era um físico excepcional, Newton era alguém que desenvolveu muitas coisas na matemática e na parte espiritual. Não, era uma coisa só. É uma coisa só,
Tanto é que alguns conceitos estão incompletos porque foram removidos. E gente, isso daqui não é suposição minha, tá? Isso daí é documentação que já foi publicada, já é público, qualquer pessoa pode verificar, não é loucura, o Mark tá inventando coisas. Se você for pesquisar, você vai ver que é assim que a coisa funciona. Do bigodinho da Alemanha também. O mundo é movido por isso. Essa grande elite acredita nos números, acredita em... Não tô falando que eu acredito. Não faz diferença se o número da minha casa é 20 ou é 333 ou é, não, 666 na minha casa. Eu não moro numa casa com essa numeração. Pra mim não faz diferença. Número não faz diferença. Faz diferença no bolso, tá? Mas no quarto do hotel que eu vou ficar... na quantidade de vídeos que eu produzo por dia, na quantidade de horas que eu trabalho, ou então no nome, né? A conta do nome de alguém. Pra mim isso não faz diferença. Mas o que a gente tem que entender é que não sou eu, não é você que acredita. Mas a grande elite acredita nisso. Você vê simbolismo, 911, enfim, outro dia a gente fala mais sobre isso. Mas a questão é... Então, nesse momento está acontecendo uma movimentação que indica uma alta após esse período de incerteza e uma alta com muita força. Então, é primordial que você esteja preparado, com o psicológico pronto e a mentalidade correta nesse momento. Certo? Ó, dá um like aí nesse vídeo para dar uma força, isso ajuda demais, cara. Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações e até mais.